Muitos pacientes me perguntam sobre os exames de imagem. Muitos colegas mandam laudos de exames de imagem dos seus pacientes aqui no direct. Muitos seguidores abordam a nossa central de atendimento com fotos do laudo do exame de imagem. E aí, pessoal, eu vou convidar vocês a tirar sua dúvida. O que é que você vai fazer? Espia só. Você vai chegar aqui, ó. Você vai chegar aqui no YouTube. E aqui no YouTube você vai pesquisar, ó, meu nome, mais o assunto que você quer. Por exemplo, Caio César, exames de imagem. Quando você clica em entrar aqui, você vai achar, ó, por isso que eu desconsidero exames de imagem. Você vai achar só olha exames de imagem nesses casos. Você vai achar meu canal. Você vai achar um vídeo, ó, cuidado com exames de imagem na crise de coluna. Você vai achar um vídeo sobre exame físico e dor no quadril, que eu falo de exame de imagem também. Enfim, você vai achar vários vídeos meus falando a respeito desse tema, que é bastante sensível e que amedronta muitos pacientes, muitos seguidores. Veja bem, existe uma diferença entre você estar com dor e procurar um médico e você estar com dor e procurar um fisioterapeuta. O médico vai buscar doença, lesão ou inflamação, não está errado. O fisioterapeuta vai buscar alterações de movimento. Não é melhor, não é pior, só é diferente. E aí eu quero convidar você para, por exemplo, se você recebeu uma mensagem de um paciente, Caião, deu isso aqui no meu exame de imagem, um amigo meu que é médico me falou que fisioterapia resolve. O que é que você acha? Você tem alguém para indicar aqui na cidade que eu tô? Aí eu vou dizer para você assim, onde dói? Caião, não dói, eu só sinto uma pressão na escápula. Veja bem, desconsidera o exame de imagem. Sabe por quê? Quando a hérnia de disco é verdadeira, sua dor é abaixo do antebraço, você perde força na mão, adormece e formiga a mão. Você não aguenta rodar para o mesmo lado do antebraço que dói. Quando a hérnia na lombar é de verdade, é a culpada da sua dor é sempre abaixo do joelho. Você perde força para andar na ponta do pé ou andar nos calcanhares. Você pode ficar com incontinência urinária. Você pode ficar... Carol já responde sua pergunta, viu? Você pode ficar com dormência, anestesia na região genital, né? Todos esses aspectos incriminam a causa da sua dor como hérnia de disco. Aí o fisioterapeuta, ou ortopedista, ou anestesiologista, eles precisam testar você. Se eles só anotam sua história e já prescrevem um tratamento, saia correndo, beleza? Então eu quero te mostrar uma coisa antes de responder essa pergunta aqui. Olha só, vou abrir aqui também, ó. Cadê? Ó, vou abrir aqui o American Journal of Neuroradiology, né? Jornal Americano de Neuroradiologia. Veja bem, não é uma pesquisa fisioterapêutica. Para vocês que acham que fisioterapeuta e médico não se entendem, não tem nada a ver. Não é uma pesquisa fisioterapêutica, é uma pesquisa feita por médicos no Jornal Americano de Radiologia Neurológica. Olha só. Revisão sistemática da literatura sobre achados de imagem de degeneração na coluna em pessoas sem dor. Beleza? Esse aqui é o artigo. E agora eu vou abrir aqui. Eu vou abrir ele na íntegra, tá? Esse é o artigo. Ele é de 2015, tá? Foi publicado em 27 de novembro de 2014. Ou seja, já tem aí 8 anos que a gente sabe dessas informações. E eu vou te mostrar aqui a tabelinha desse artigo. Olha só a tabela desse artigo. Você vai ver a prevalência em idades específicas estimadas de degeneração da coluna e achados de imagem numa população que nunca teve dor. E aí você vai ver, ó, Caio, eu só tenho 20 anos. Veja bem, eu tenho 20 anos, mas eu tenho uma prevalência de 37% de achar degenerações na coluna, mesmo sem ter dor. Redução do sinal discal, redução da altura do disco, abaulamento discal, protusão discal, fissuras anulares, ou seja, você pode ter rompido o disco e gerado uma hérnia, 19%, degenerações facetárias e espondilolistese. Olha que louco. E aí perceba, quanto mais a idade avança, só para você ter uma ideia,
Esse artigo foi feito com, olha só, 3.110 pessoas sem dor. 3.110. É muita gente. É muita gente. Tá? Vamos voltar lá para a tabelinha dele. E aí você pode, com a avançada idade, 30 anos, por exemplo, a prevalência já aumenta. 40, já aumenta. Chega lá em 60, 50 anos. Olha só. 88% das pessoas sem dor acham alterações de imagem. Quanto mais a idade avança, mais o nosso corpo envelhece por dentro. E isso não quer dizer dor em nenhuma hipótese. Isso não quer dizer dor. Então se despreocupe com seu exame de imagem relacionado à coluna cervical se sua força na mão não foi perdida. Você não está deixando o copo cair à toa, a caneca do café cair da mão porque perdeu força na mão. Você não está tendo uma dor abaixo do cotovelo, no antebraço, com um formigamento na mão, né? Você não teve perda de força, nem dormência, formigamento abaixo do cotovelo, nem dor no antebraço. Sua hérnia de disco não é verdadeira. Ela está lá no exame de imagem, mas só por causa da sua idade, do seu hábito de trabalho ou do seu hábito esportivo. Uma outra coisa, só se preocupe com sua dor lombar irradiada por hérnia de disco se a sua dor é abaixo do joelho, se você perdeu força na pontinha do pé, perdeu força para andar nos calcanhares, andar na ponta do pé, se você adormeceu a perna abaixo do joelho, se você sente anestesia em sela, sabe sela de cavalo que você senta para montar? Anestesia naquela região genital ali. Você não sente a vagina, não sente o pênis, não sente a região genital como um todo. Essa perda de sensibilidade é preocupante. Se você teve incontinência urinária, você não consegue prender o xixi, prender as fezes, falando você está perdendo xixi, se esforçando você está perdendo xixi. Aí sim a culpada é a hérnia. E sabe qual a prevalência disso acontecer? 4% do total de casos de dor cervical e dor lombar. Isto é, se eu pegar 100 pessoas com dor cervical, todas com diagnóstico de hérnia, a culpada da dor por hérnia só são 4%. Só 4 pessoas. Se eu pegar 100 pessoas com dor lombar irradiada na perna, com diagnóstico de imagem com hérnia de disco, apenas 4 a hérnia vai ser verdadeira. E a hérnia verdadeira faz o quê? Trata. Porque a hérnia verdadeira pode ter 13 apresentações clínicas diferentes. Então eu falo sempre, não importa seu diagnóstico, não importa o tempo de lesão, não importa a sua idade, nós podemos te ajudar. E caso não possamos te ajudar, nós sabemos para quem te encaminhar para você obter ajuda. Beleza? Vou responder a perguntinha aqui da Carol. O que fazer quando a ressonância mostra pequenas áreas de abaulamento com compressão parcial do saco medular? Carol, qual é a sua profissão? É fisioterapia, medicina, odontologia? Deixa eu ver aqui rapidinho. Vamos ver aqui rapidinho, Carol, que eu já respondo você. Carol RF. Carol.rf. Massoterapeuta. Massa, Carol. Massa, fez curso com o Alan. Olha que legal, viu? O Alan, grande amigo, a gente fez algumas formações juntos, a gente se encontrou em BH. Pessoa com um coração enorme aí. Que massa que você fez o curso dele, viu? É um cara que faz a diferença na profissão. Então, Carol, vamos lá. Como eu falei na live, né? A gente não considera o laudo do exame de imagem. O laudo do exame de imagem só é considerado pra gente quando o paciente perdeu força na extremidade, na mão ou nos pés, quando o paciente teve incontinência urinária ou anestesia na genital, quando o paciente tem alterações do reflexo patelar, aquileu, tricipital, né, bicipital, quando o paciente tem alterações desses reflexos, quando o paciente tem um déficit de sensibilidade ao toque. Olha, tocar aqui, a sensação da camisa no meu braço é diferente no braço esquerdo para o braço direito. No antebraço esquerdo, eu não sinto o tecido na minha pele. No direito eu sinto normal. Tem alguma coisa errada aqui. Eu fico deixando o copo cair o tempo todo. Tem alguma coisa errada aqui. Eu, além da incontinência urinária, da anestesia na região genital, além da perda de força nos pés, eu tenho um teste de tensão do nervo positiva.
E esse teste de tensão do nervo não tem resposta mecânica. Ou seja, não adianta liberar tecido, não adianta prescrever movimento de preferência direcional, não adianta fazer maca de flexo de extração, não adianta colocar na hidroterapia, fazer um tratamento subaquático, não adianta fazer terapias mecânicas nesse paciente, porque ele não apresenta resposta. Então, estamos diante de um quadro de uma radiculopatia sem resposta mecânica, que tem uma história natural de 3 meses, poder mudar de classificação, e uma história natural de 12 meses, de melhorar em 86% dos casos sem o paciente fazer nada. Agora, o paciente já tem esse sintoma há mais de 12 meses, ele precisa ser avaliado por um fisioterapeuta musculoesquelético, ser tratado e direcionado, talvez para um anestesiologista, talvez para ortopedistas, e em 12 a 22% dos casos para a cirurgia. Mas a gente está falando aí de 4% do total de casos. Então, o que fazer, Carol? Encaminhar para um fisioterapeuta musculoesquelético e para um anestesiologista para fazer uma avaliação e um exame físico para direcionar o tratamento. Se ele for uma radiculopatia, ele vai tomar bloqueio transforaminal e voltar para a avaliação musculoesquelética. Se ele for uma radiculopatia, se ele não for uma radiculopatia, na fisioterapia musculoesquelética ele vai melhorar com movimentos específicos para ele, beleza? E a compressão, ela aparece na maioria dos casos, tá? Compressão parcial do saco medular aparece na maioria dos casos, mas não é relevante, né? Apenas em 4% dos casos é relevante. O que eu ensino é identificar esse quadro para saber o que fazer. E muitas vezes a gente não vai saber o que fazer, beleza? Muitas vezes eu falei errado. Eu ensino você a identificar o caso para saber o que a gente tem que fazer. E em muitos casos a gente não vai ter o que fazer. A gente vai ter que encaminhar esse paciente para um médico, encaminhar esse paciente para um psicólogo, encaminhar esse paciente para um educador físico ou até para uma consulta pré-operatória. Beleza? Espero ter respondido sua pergunta aí. Contato para marcar uma consulta. Vai aqui no link do meu perfil. É só clicar aqui no meu perfil que você vai ter um número lá do WhatsApp para marcar. Vai ser direcionado. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta. Não chegou mais nenhuma pergunta, então é isso, pessoal. Eu só queria falar um pouquinho sobre isso, porque um paciente muito querido que está em outra cidade teve essa dúvida e eu acho que vale a pena passar essas informações para clarear os pacientes que sofrem com dor, beleza? Grande abraço, movimento é vida.